diz assim: Palavra de Deus na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Toma, Deus, nossos corações, as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, enche-nos, ó Deus, da Tua presença, Pai, e dá-nos Tua palavra nesta noite, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é incrivelmente bem elaborada. E eu vou, por algumas vezes, eu vou ferir os ouvidos dos teólogos presentes, dizendo que Paulo escreveu Hebreus. Mas, até que se prove o contrário, eu fico com Paulo. Eu prefiro ficar com Paulo. Tem coisas que na Bíblia que a gente não pode escolher, tem coisas que a gente pode, né? Então, eu escolho acreditar que Paulo escreveu Hebreus, porque é muito similar, é muito próximo dos seus escritos nas outras cartas, né? Apesar de tradicionalmente não ser atribuída a ele. Isso é de autor desconhecido. Mas, entretanto, todavia, a nossa ideia nesta noite não é a autoria de Hebreus, mas o capítulo 4, verso 1 até o 6. Do versículo 4, do capítulo 4, do verso 1 até o 6, fala de quê? Qual que é o centro aí? Enem, vai vindo aqui hoje o Enem. De quê? Lê o texto, de que ele fala? Concurso público, além de que o texto fala? Fala do descanso de Deus. Ele discorre sobre as nuances do descanso de Deus ao homem. E esse descanso, em algum momento aí, ele vai até mencionar o sábado, o sétimo dia, o dia que Deus descansou de toda a criação. Mas, no suprassumo da ideia do autor, ele fala de salvação. Daquele descanso de alma, daquele descanso que nós teremos quando toda essa tribulação vigente, ocorrente, que nós vivemos enquanto aqui sobre a face da terra. Então, na verdade, esse descanso que foi oferecido a todos quantos creem, é esse descanso que Deus propõe a todo aquele que é salvo, é esse descanso que Deus propõe a todos aqueles que o amam, é também chamado por Jesus Cristo nos evangelhos de vida abundante. Ou seja, uma vida que transcende os limites do comum, do existir. Eu sei que os irmãos são crentes e não assistem determinados programas, como, por exemplo, Largados e Pelados. Apesar que a gente aprende muito. Eu aprendo muito ali, né? E tem uma coisa que eles gostam de falar, e eles gostam de falar assim: eu não estou aqui só para sobreviver. Eu estou aqui para prosperar. E pasmem você, mas eu aprendi num dos episódios ali a diferença entre existir sobre a face da terra, Gabriel, e a maioria expressiva dos seres humanos só sobrevivem. Agora, prosperar nessa existência, aí é destinado a um grupo menor.
Há um grupo que encontra vida e vida abundância, em abundância. Vida abundante, aquela da qual Jesus Cristo falou. Mas quando nós não entramos, enquanto não entramos no descanso de Deus, a vida abundante, ela fica futurística para nós. Nós chegamos aqui, somos salvos, cremos em Jesus, Ele é o Rei da Glória, e quando nós formos para o céu, não haverá mais dor, não haverá mais rancor, não haverá mais choro, e lá no céu tudo vai ser perfeito. Evidentemente que é sabido que aqui na terra não dá para ser perfeito. Claro, não dá, mas dá para ser abundante. Quando entramos no descanso de Deus, ou quando conhecemos que existe esta proposta da parte de Deus ao ser humano, que é uma vida abundante, que é uma vida livre, e essa vida abundante, essa vida livre, ela vai de corpo, alma e espírito, inclusive emoções. O que a maioria expressiva dos seres humanos hoje estão presos. Ou estão presos no seu corpo falido, em decadência. Estão presos em sua alma bagunçada, desajustada. Estão presos no seu espírito que ainda jaz em trevas. Ou estão com suas emoções desconfiguradas. E aí o ser humano entra num frenesi de busca, de ajuste, de felicidade e perde a vida abundante. Então esse descanso de Deus é aquela estação, esse descanso de Deus é aquele lugar que a gente até canta que existe um lugar. Esse descanso de Deus são momentos de refrigério que Ele nos traz à tona para respirar. Esse descanso de Deus é um lugar que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque Ele está comigo. Então esse descanso de Deus é aquilo que equilibra a nossa alma. Esse descanso de Deus é aquilo que nos dá força para se manter no dia ruim, no tão cantado, quase que inexistente. Pelo menos teologicamente, mas tão cantado, dia de bronze. Aí nesse momento, só sobrevivem ou só prosperam aqueles cujos corações encontraram o descanso de Deus. No versículo 1, ele diz: nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. E sobre o descanso de Deus, a primeira coisa que eu quero pontuar é que existe uma promessa desse descanso. Evidentemente que nós evoluímos e em dezembro do ano passado fui pregar a uma igreja e a menina que estava ministrando louvor, a senhorinha, e lá numa das músicas, ela já começou assim: olha, nós temos que reivindicar e tomar posse da promessa. Aí eu comecei a enumerar as minhas opções. Eu posso me matar, dou uma voadeira lá em cima, tomo o microfone, me enforco com o fio do microfone e me mata aqui. Segunda opção, eu posso dar uma voadeira nela e meter a mão na cara dela e falar assim: filha do céu, quem é você para reivindicar? Agora se virou sem terra para tomar posse? Jesus! Eu poderia educadamente falar assim: amiga, você não tem pastor, não? Na escola a gente faz isso. Quando o menino dá aquela usura de falta de educação, a gente fala assim: você não tem mãe para te educar, não, companheiro? E aí eu fui para a minha última opção. Finge que não escutou e canta. Mas é engraçado, porque promessa não é algo que eu tenho que tomar posse, ou reivindicar. Porque dá uma impressão de que Deus é meio moleque. Ele faz a promessa e eu tenho que ir lá na porta dele reivindicando. Não, quem faz isso é político, né? A gente tem que filmar, gravar a promessa, senão ele não cumpre. Essa semana eu vi um pretenso candidato a um pretenso cargo, e ele dizendo: olha, eu liberei essa semana isso para o professor, porque foi uma promessa de campanha. Tá, entendi, faltando 4 meses para a eleição. Por que não cumpriu isso lá no 4 meses depois que tinha ganho, né? Oxe, difícil, né? Pô, é difícil, né? Mas Deus não é assim. A promessa de Deus, ela não necessita de reivindicação.
A promessa de Deus, ela não necessita de tomar posse. Então, o que é a promessa de Deus? A promessa de Deus é um decreto diante da fundação dos tempos de que Ele teria prazer em nos abençoar. Então, a promessa de descanso é fruto da graça de Deus a nós em Cristo Jesus. Ou seja, Leandro, não há mais nenhum argumento que você possa usar para com Deus para Ele te dar descanso. O argumento está cravado na cruz do Calvário, aleluia. O que eu sei é que existe uma promessa de descanso. O que eu sei é que no tempo hábil, o Senhor vem e me socorre. O que eu sei é que eu preciso acreditar, confiar. Porque também já é sabido, Cleider, que não é todo dia que tem descanso. Tem dia que a gente acorda no pau da goiaba, amanhece e passa o dia e encerra o dia, onde nada deu certo. Então, aquele dia, Deus não cumpriu sua promessa. Incrivelmente, Ele cumpriu nos seus meios, nas suas formas. Incrivelmente, Ele cumpriu no seu infinito amor. E, incrivelmente, a promessa dEle estava nos guardando. Segunda-feira, fui pregar aí em Porongatu no domingo. E segunda-feira de manhã estava voltando para São Miguel. Aí eu saí e precisei voltar. Tinha passado numa loja para comprar uma camisa para o pastor de lá. E aí estava esperando ele ir lá, escolher, só que chegou um cliente lá no banco de sangue, ele foi colher sangue, ele não podia ir, e ele me atrasou 15 minutos. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Vou deixar aqui pago, você vem cá e escolhe, ok? Ok. Entrei no carro e saí. Isso era lá no centro de Porongatu, na Avenida Federal. Ao sair de Porongatu, um motoqueiro desbagaçado debaixo de um carro. Eu tive que contornar e não tinha chegado ninguém ainda. Aí eu contornei para passar. Falei, Senhor, 15 minutos, será que o Senhor me livrou disto? Ou de passar em cima dele, ou de engavetar nesse carro? A verdade é que mesmo quando não percebemos, o Senhor está nos livrando de diversas formas e nos dando descanso. De formas inimagináveis, de formas que nós jamais iremos conseguir catalogar, descrever ou até testemunhar. Uma coisa é fato. Existe promessa de descanso de Deus para nós. Mas aí o escritor se preocupa. Alguns de vocês talvez pensem que essa promessa tenha falhado. E é incrível que não é nem os não crentes, não. É que a gente topa bastante crente que simplesmente não conseguem esperar em Deus. E já é sabido que o segredo está no esperar em Deus, no confiar no Senhor. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, ele dá, ele tira. Se tem algumas coisas que os 52 anos de vida me ensinaram, é que não tem nada, absolutamente nada garantido. Enquanto a gente está aqui na terra, tudo é passageiro. Né? Como todos souberam, minha irmã faleceu na quarta-feira, né? Se tornou o ídolo da família, a inveja de todo Braga, porque todo Braga, desde quando nasce, fala assim, meu sonho é morrer dormindo. Até hoje ela foi a única. E aí lá no velório, como velório de Braga, né? Aí vira conversa fiada, que inveja, morreu dormindo. Mas a verdade é que o Senhor Deus cuida de tudo ao seu tempo. Uma coisa é fato, morreremos. Entre morrer 10 anos definhando numa cama e morrer dormindo, se Deus me permitir que seja dormindo. Mas o Senhor vai trabalhando
apesar de alguns acreditarem que esses dias ruins, a mão de Deus não estava ali, mas Ele estava. E a gente precisa acreditar, Vinícius, que até em Araguaçu, a mão de Deus está. A gente não sabe por quê, a promessa não falha. A promessa de Deus, ela não falha. Como ela não falha, não precisa ser reivindicada e tomado posse. Precisa descansar do Senhor e saber que não existe dia ruim, que existe dias em que o Senhor, pela sua glória e seus motivos, resolveu conversar conosco de forma diferente. Eu acho que Deus é mais ou menos igual coordenador de escola, né? Você faz a aula lá, que você pensa assim, meu Deus, eu nunca mais na minha existência, nem numa outra existência, eu vou dar conta de fazer uma aula como foi boa hoje. A coordenação chega e fala assim, olha, você precisa fazer umas aulas diferenciadas. Aí você olha para você, olha para a aula, olha para o coordenador, olha para o aluno. Aí eu penso, Deus é exatamente o professor de excelência. Porque se tem alguém que sabe fazer aula diferenciada, é Deus. Cada dia é uma novidade de vida, já escreveu Paulo em outra carta. Cada dia uma novidade de vida, cada dia é um espetáculo que nasce diferente. Cada pôr de sol tem uma tonalidade. Então o Senhor, Ele vai executando sua vontade. Cabe a nós aprender a entender que Ele dá, Ele tira, mas que Ele falha, Ele não falha. Que Ele faz de um jeito, Ele faz de outro, mas Ele não está falhando. Ele está executando ao contrário. Ele está executando a sua promessa de descanso a cada um de nós. O descanso de Deus, então, existe uma promessa sobre isso. No verso 2. E esse descanso, essa promessa, ela vem pela fé em Jesus. Olha o 2. Pois as boas novas foram pregadas a nós, tanto quanto a eles. Ele menciona o pessoalzão do Velho Testamento. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Não descansaram, não esperaram, quiseram executar o descanso pela própria força. E por quê? Porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E aí aqui, incrivelmente, o autor de Hebreus, ele divide a igreja em dois grandes grupos. Ouvir a palavra, e foi a minha grande mudança, né? Vocês mais antigos da igreja lembram que até alguns anos atrás, eu tinha a minha cadernetinha de salvos e não salvos. Para mim, simples e claro. Chegava que olhar para você, salvo, não salvo, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vinde benditos e tomem a herança. Enfim, hoje eu superei isso. Então, pouco se me dá se você é salvo ou não. Isso é um problema seu e não meu, ainda que seu pastor. Porque compreendi que, salvo ou não, você tem ouvido a palavra. Mas o autor de Hebreus, ele faz uma nova divisão. Aqueles que ouvem, acompanhado de fé, e aqueles que não. O que aconteceu no Velho Testamento? O povo ouviu que Deus era pura graça, que Ele escolhia quem Ele queria lá em Esaú e Jacó, que Ele exaltava quem Ele quisesse lá no José do Egito, que Ele fazia de quem Ele queria pai de nações, mas de uma certa forma o homem resolveu trabalhar para conquistar esse descanso de Deus. Vamos cumprir a lei, vamos cumprir a falida, a mosaica lei, e assim nós teremos direito de descanso. O que Jesus faz então? Ele renova isso daí. Ele traz a palavra, e ele próprio diz que, e Paulo também reforça, que não é um novo evangelho, mas é o poder de Deus na cruz, é o amor de Deus sobre o homem, só que ele convida a humanidade a crer, a ter fé, a andar com ele, a conhecê-lo,
A promessa de descanso, ela vem acompanhada de fé. Precisamos de urgência encher nossos corações da glória, da certeza absoluta, inabalável, de que ainda que tudo diga não, Deus é Senhor do sim. De que ainda que tudo não concorra do jeito que nós queremos, ainda assim acreditar que Deus está no controle. Tem sido interessante essa coisa de ser doente. Quando eu fui diagnosticado com diabetes, eu fiz um propósito. Nem como é que era que eu falava? Nem drama, nem espetáculo. Posso fazer drama? Ah, você é doente, você está falando assim comigo, para quê? Você é doente? Ai, conheço. Ah, não vou pegar esse peso não, porque sou doente. E nem espetáculo. Mas é uma coisa interessante. Hoje é a doença que mais mata no mundo. E aí, pregando lá, e terminei. Ah, porque está magro, sou diabético. Aí, porque agora não posso comer. Porque o que eu podia comer, eu comia até os 51. Né? Agora é uma nova história. Aí veio o velhinho lá, o irmão assim, abençoado da igreja. Ah, pastor, não esquenta não, bicho. É o seguinte, eu tenho diabetes, a minha está 250. Quando de vez em quando eu vou lá e ponho no dedo só para ver. Tô nem não, como que dá? Aí, ó, tô bom, saudável. Aí eu falei, chama o seu neto lá. Ele chamou o netinho dele, que vive grudado, eu falei assim, gosta dele? É a razão da minha vida. Eu falei assim, só pede pastor Zé Delcio. Pois é. O senhor tem quantos anos? Ah, eu tenho 60. Eu falei assim, o senhor poderia viver mais 20. O seu neto estaria com 24 anos quando o senhor morresse. Mas não será assim, porque o senhor vai morrer. Porque o senhor é ruim de cálculo, de custo-benefício. Se o senhor cuidasse hoje, o senhor viveria para cuidar e ver o seu neto crescer. Mas não tem aquela condição de entrar no descanso. Você já conheceu o doente que é desaforado? Eu tinha uma colega de trabalho, diabética, e olha que eu nem era. Dia de café da manhã, nossa, era um show de bola. Eu ficava pondo moral nela. Antes de ser, eu ficava pondo moral. Você sabe que você não pode comer isso, né? Ah, também não. Aí no dia de tarde, atestado. E a gente era professor da mesma turma, eu de manhã e ela à tarde. Até já contei isso aqui. Eu cheguei e falei assim, colega, vamos dar um lanche para os meninos. Ela fechou a cara, olhou para mim e falou assim, você está doido? Se eu não posso comer, também não vou comprar nada de comer para esses meninos enjoados, não. Eu, canhão, hein? Desculpa. Aí comprei pão cedo, patê, porque o pobre também gosta dessas coisas. E aí comprei, né? Era o lançamento do livro de produção textual deles e tá, né? Aí comprei, tá, com Coca-Cola, porque o povo é engano, o povo pensar que o pobre não gosta de Coca-Cola, gosta, compra refrigerante porque é barato. Mas se tiver, toma Coca. E a rota bom. Aí chegou os meninos, começaram a comer, né? Lá na hora do evento, lá ela chegou e ela foi a que mais comeu. Eu fiquei olhando aqui e falei, interessante. Para comprar ela é diabética, mas para comer ela não. Desaforado. Culpa de Deus. E aí eu olho para Deus e digo, vem acompanhado com fé. Eu creio que Deus está no controle. Então o descanso de Deus, ele acalma a nossa alma. O descanso de Deus é aquela situação que Deus promove, que nós somos curados. Que nós aprendemos a esperar. Mas essa promessa precisa ser acompanhada de fé. De outra forma, seremos tão quanto o povo do Velho Testamento. Vamos ver a água brotando da rocha, vamos ver codornizes vindo do vento, vamos ver maná caindo sereno, e vamos olhar para Deus e dizer assim, eu preferia as cebolas do Egito. Terceiro lugar, versículo 3, 4 e 5. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então eu te pergunto, partindo da ideia do autor, esse descanso de Deus será efetivado na vida de quem? Daqueles que creem.
Se eu fosse pastorzinho pentecostal, agora seria aquele momento que eu ia perguntar assim, e de vocês, quem crê? Só a Bianca que levantou a mão, né? Ela não fala que ela já levantou. Mas uma coisa é fato. E a gente já sabe disso. A promessa de descanso, ela é efetivada naqueles que creem. Eu creio, mas vou dar um jeitinho. Eu creio, mas vou tentar. Eu creio, mas Deus fica aí, não dá muita opinião, não. E o que é mais... Não é mais grave, não. Mas é tão grave quanto... Eu creio, mas pastor, não enche o saco, não, que eu dou conta. Eu sei o que faço. Os que cremos, nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso. Descanso de Deus é para nós, é para agora. Claro, totalizado na vida eterna, mas agora, como descanso da existência. E aí no versículo final do 3, 4 e 5, ele conta daquele povo que no deserto foi desobediente, e por isso não entraram na terra prometida. E olha que eu até esqueci de enumerar lá em cima, que o descanso também é conhecido como terra prometida, terra que emana leite e mel, terra de grandes cachos de uva, de fartura. E aquele povo pereceu no deserto, simplesmente porque não creram, e ao não crerem, não entraram no descanso de Deus. Pastor, então nós temos que fazer por onde? Nunca, jamais, de forma alguma. Mas eu preciso crer. Talvez o grande limiar aí da graça, ou subsequente ao entendimento da salvação pela graça, é entender que a salvação é total, plena e completamente via graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas existe um restante de vida a ser vivido aqui na terra. E esse restante de vida a ser vivido aqui na terra, precisamos andar com Jesus. Possui um caminho estreito, possui uma proximidade, um serviço a Deus que não pode ser barganhado. Afinal, a cruz não faz concessão, diria Tozer. Mas há um restante de vida aqui, que nós teremos que pegar o nosso ser e colocá-lo diante de Jesus. Dominar nossa mente, o apóstolo fala disso. Dominar nossa língua, Salomão fala disso. Dominar o nosso ânimo, Provérbios fala disso. Dominar o nosso bucho, a Bíblia inteira fala disso. Há um restante de vida pós-salvo, que teremos que viver para o Senhor. Viver no Senhor e andar no seu caminho, e seu caminho é estreito. O povo pereceu no deserto, porque não creram. Não creram que havia descanso. Certa dada, alguém disse assim, na Copa do Mundo, né? Esse ano nós vamos ter Copa do Mundo, né? Alguém sabe o resultado final? Quem ganhou? Quem ganhou a Copa do Mundo deste ano, de 2022? É por isso que nós vamos sofrer. Se a gente já soubesse o resultado, nós não sofreríamos. Aí a gente só assistiu o jogo, já sei, o Brasil ganhou, então não vou sofrer não. Mas o Brasil perdeu lá numa eliminatória, lá numa quarta, tá? Mas ele, lá no final ele vai ganhar. Aí a gente não sofreria, né? Mas uma coisa interessante que se perde, é que da nossa história nós já sabemos o final. Qual é o final? Estaremos com Cristo na eternidade. O que isso quer dizer, Tálita? Que nós não deveríamos sofrer nas quartas de finais. Então amanhã o Leandro vai ser o marido mais porco de Goianésia, com todos os pré-requisitos de um bom porco, de um bom marido porco. A verdade é que isso não interessa muito, porque o final da sua história é vida eterna com Cristo Jesus. Claro, a gente vai sofrer um pouco. Nós estávamos conversando sobre isso ali fora, né? Se matar porque me largou? Não, jamais. Não posso viver sem? Posso.
Porque o final da minha história, absolutamente, falava isso lá em Porocatu, domingo. Rubens, você sabe o que eu gosto da existência? De cada ser humano? Vai chegar um dia, sou chato, né? Sou chato, doido. Mas tem uma coisa que eu não posso. Isso eu fico contrariado. Eu não posso lançar ninguém no inferno. Eu acho que eu queria ter esse poder. A Bíblia restringiu esse direito e poder a Jesus Cristo. Então, Rubens, vai chegar um dia, e esse dia tem nome, chama Dia do Juízo Final. E que vai ser você e Jesus, e ninguém mais vai dar opinião nenhuma, nem Satanás intrometerá nessa conversa, glória a Deus. Porque as acusações que ele tinha a seu respeito, ele já havia feito. Então eu gosto de pensar, tá? Que se num dia, lá no juízo final, no último dia da existência terrena, será somente eu e Jesus, por que não agora? Por que não crer agora? Por que não entrar no descanso e acreditar que Ele está no controle, se o resultado final já está garantido, Gabriel? Ele morreu por mim, pronto, acabou, ninguém pode roubar isto. Mas o escritor encerra no versículo 6 dizendo: entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, ou seja, não creram, ou seja, não foi acompanhado de fé, por causa da desobediência. Em quarto lugar, a gente conclui que, enquanto viventes aqui na terra, a desobediência a Jesus me afasta do descanso. Então, meu querido, cumprir as ordenanças te faz salvo ou não? Não, não te faz salvo. Você pode ser um praticante de todas as ordenanças, dar dízimo, cear, casar, batizar. Só fazer isso por fazer não te dá salvação. Mas se você é salvo e não as cumpre, isso te afasta de Jesus. Clássico foi quando ele disse assim: por que me chamais de amigo se vocês não fazem o que eu mando? E mais clássico ainda, Vitor, é quando ele olha e diz assim: me chamais de Senhor, Senhor, mas apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. A relação com Jesus, ela transcende e muito palavras, boa vontade, intenções. O relacionamento com Jesus é um contínuo. É um ato de obediência, do levantar ao levantar do outro dia, porque até dormindo, né? De vez em quando a gente não tem que acordar, sabe quando você sonha que está matando seu colega de serviço? Você ainda tem que acordar e pedir perdão. Então é de acordar a acordar, é 24 horas, é a vida toda um ato de obediência, de proximidade, de reconhecimento de que tudo é dele, por ele e nele. Existe um descanso. Ele é garantido porque ele é promessa de Deus. E ele vem pela fé em Jesus. Os salvos, os que creem, entrarão nesse descanso. Entretanto, todavia, precisa ficar registrado. A desobediência afasta nossa alma, nosso corpo, nosso espírito e nossas emoções do descanso de Deus. O que essa geração precisa é desse descanso. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Toma nossos corações, guarda-nos em Ti, guarda-nos, ó Deus, na Tua presença, Pai. E enche-nos, ó Deus, da Tua misericórdia, Deus, em um nome de Jesus, Pai. Nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos ficar.